Bem, pessoal, hoje então eu vou falar desse assunto, né, não só das perdas dos entes queridos, mas as perdas de uma forma geral. É sempre um assunto que mexe muito com os nossos sentimentos, né, e com a nossa forma de encarar a vida, nossa forma de amar e tudo mais. Então, o objetivo é a gente fazer uma explanação daquilo que preceitua a nossa doutrina espírita, que no caso é uma consoladora, vamos dizer assim, de primeira grandeza, né? Porque nós todos que somos espíritas acreditamos que o espírito, após deixar a convivência terrestre, ele continua o seu trabalho, continua a sua evolução, não vira santo, é a mesma pessoa que esteve aqui do nosso lado e tem também os seus compromissos, né, seus compromissos espirituais, e precisa de ter a sua caminhada também no mundo espiritual. Nós sabemos pela doutrina que todos nós somos espíritos e que no momento nós estamos encarnados, vestindo então esse nosso corpo de carne perecível, né? E que um dia nós teremos que partir. Quem de nós ainda não teve uma perda, não é verdade? Então, essas experiências, elas fazem parte da vida como uma coisa, vamos dizer assim, normal, né? Não existe, todos nós vivos, todos nós nascemos, todos nós partimos, todos nós convivemos e temos sempre os nossos momentos, vamos dizer assim, né? E um dia nós temos que nos separar. Afinal de contas, Deus nos pede para que nós amemos uns aos outros, né? Então, amar não é ter posse, amar é querer o outro bem. Então, nós, como ainda estamos ainda numa caminhada ainda longa pela frente, nós às vezes misturamos nossos sentimentos, né? E temos muito esse sentimento de posse, do estar perto, do abraçar, do beijar e tal, que tudo é coisa muito natural. Então, outra coisa que é bastante importante da gente fazer é que nós fazemos essa abordagem do ponto de vista espírita, né? Mas o espírita, ele não é vacinado contra a dor da perda, né? Não é porque nós somos espíritas e porque acreditamos na continuidade da vida e num reencontro, numa outra oportunidade, que nós não sintamos as perdas dos nossos amados, daqueles que estão ao nosso lado. Isso tudo é muito natural, faz parte assim da nossa caminhada e da nossa evolução. O que nós precisamos é aprender a conviver com esses momentos, né, com uma certa tranquilidade. Por quê? Para o espírita que entende essa partida para o mundo espiritual como uma continuidade da vida, ele sabe que ele tem alguns compromissos com esses irmãos que se foram, sejam eles familiares, sejam amigos e tal. O compromisso da compreensão do momento em que se passa. Um momento difícil, é claro, mas com a compreensão espírita isso fica um pouco mais, vamos dizer assim, palatável, né? Ou vamos dizer assim, mais sóbrio, ou mais racional, vamos dizer assim. Então, o espírita sabe que a hora que um ser desencarna, dependendo do estado espiritual dele, às vezes ele precisa também de muito aconchego, de muito carinho, né? De muita, vamos dizer assim, de muita sintonia com coisas boas, né? Que a gente sabe que pode fornecer através das nossas preces, através dos nossos bons sentimentos, né? Porque o amor, ele serve exatamente para isso, para ele se expandir, né? E chegar ao outro em forma de bálsamo, de carinho, de amor e tudo mais. Então, o nosso compromisso é esse, de orar por esses irmãos, que se forem, torcer para que eles estejam
amparados, que estejam felizes, que continuem suas vidas e tudo mais. Porque a gente pensa nisso só da parte daquele que ficou, mas não pensa naquele que partiu. Então aquele que partiu também tem as suas dificuldades, também sente saudade, sente carinho, sente vontade de ver, né? Então, e às vezes não pode, né? Às vezes não pode, ou não está preparado, ou não tem uma autorização ainda para poder compartilhar esse convívio e tudo, porque às vezes esse convívio pode até fazer mais mal do que bem. Então nós não temos assim a pretensão, né, nós os espíritos, de obtermos essas comunicações imediatamente, né? Claro que queremos ter a possibilidade de ter essas pessoas no nosso lado, voltar a falar com elas e tudo mais, é muito natural. Mas nós sabemos também que existem algumas limitações, não é todo mundo que consegue manter esse diálogo, né, com os seus entes queridos. Nós temos espírita, eu estou no espiritismo há 40 anos, já perdi pai, já perdi mãe, e até hoje não consegui falar com eles, né? Mas nem por isso eu deixo de ser espírita, eu deixo de acreditar no espiritismo. Pelo contrário, eu faço sempre as minhas preces, né, sempre com o pensamento voltado para eles, para o aprendizado, para que eles estejam bem, para que eles caminhem e tudo mais, né? E a gente às vezes tem também assim muita oportunidade de compartilhar esses momentos, nos momentos de sono, nos momentos de desprendimento espiritual, de compartilhar esse convívio quando ele é possível e permitido, né? Então o que nós precisamos ter muito é confiança em Deus, em confiança que aquilo que acontece com todos nós sempre é para o bem. Nunca existe uma experiência que nos leve, que tenha um objetivo mau. Isso não existe. Então, tudo que acontece conosco, ele é feito em nosso proveito, né? Então, às vezes a separação ela é necessária para a gente aprender também a lidar com o desapego, aprender a amar de uma forma diferente, né? Ou procurar aprender a amar mais aquela pessoa que está do nosso lado, vivendo aquele momento conosco ali no mundo material, né? Amando muito e abraçando e beijando e fazendo tudo aquilo que nós podemos por ela, que está vivendo conosco, compartilhando uma experiência material. E depois também compartilhando uma experiência espiritual, no mundo espiritual. Agora, quando nós estamos nesse meio termo, um foi na frente do outro, né, nós temos que saber lidar com esse momento também, né? E uma coisa assim que a doutrina nos dá, pessoal, muita segurança, vamos dizer assim, e muita confiança e muita fé, é que eu acho realmente que não tem outro jeito de ser, né? Porque, vamos ver, se a gente acredita em Deus, e temos Deus como um Pai bom, que quer o nosso bem a todo momento, e tudo mais, que nos incentiva ao amor, né? A aprendermos a amar e tal, como que de uma hora para outra pegaria uma pessoa que está do seu lado, que você está aprendendo a amar, e lhe tira a pessoa. Então é uma coisa muito sem sentido, seria assim, muito sem sentido isso. Então isso, vamos dizer assim, é o alicerce da minha fé. Eu não acredito que a gente, depois de investir tanto nesse aprendizado, né, sugerido por Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros, você investe nisso, melhora, aprende a amar, aprende até a amar sem esse objetivo da posse, e depois simplesmente te tira essa pessoa. De que valeu essa experiência? De que valeria as experiências de Jesus e os seus ensinamentos? Então tudo se perderia num nada, né? Então isso nos fortalece a entender que não pode ser diferente, né? O tempo, por mais que nós vivamos aqui 60, 70, 80, 100 anos, é muito rápido, né?
diante daquilo que nós temos ainda no porvir, o que também serve para alimentar a nossa esperança, né? Então, a nossa fé e a nossa confiança nas coisas divinas. Agora, com relação aos sentimentos, ao luto, né, a forma de encarar isso, cada um tem a sua forma e nós temos que respeitar a todos, né? Porque os sentimentos são diferentes, cada um sente de uma forma diferente. E às vezes você não consegue passar uma consolação para uma pessoa, porque a fé dele ainda está muito, vamos dizer, claudicante, ainda não tem toda aquela fé embasada, então fica difícil de você, às vezes, convencer determinadas pessoas de que não poderia ser diferente, né? Nós que temos o convívio com a mediunidade e com o mundo espiritual, nós vemos aí uma série de comunicações, né, que nos dão a clareza e a certeza dessa possibilidade. Nós podemos, vou citar aqui o Chico Xavier, que fazia um magnífico trabalho de consolo, né, redigindo então mensagens que vinham por seu intermédio, para aquelas mães que tinham perdido seus filhos e perdido amigos e entes queridos e tal, né? Ele dava isso com a ênfase tão absurda que chegava a fazer, né? Parecia que o espírito ali comunicante queria realmente essa coisa, não só para ensinar aqueles que estavam ali naquela reunião, mas todos nós que somos espíritas, com informações inequívocas de detalhes de vida que às vezes uma pessoa só sabia, ou um segredo que ali vinha a ser desvendado para mais pessoas, vamos dizer assim, num outro contexto, né? E sem o objetivo de colocar uma experiência daquela pessoa ali à prova, mas ela mesma, a própria pessoa que se comunicava, colocava alguns parâmetros na comunicação, onde havia uma forma de checar que era aquela pessoa, que na doutrina espírita, nesse convívio da mediunidade, é uma das coisas mais difíceis que existe, é você identificar um espírito comunicante, né? Você pode estar ali sendo enganado, né? Você pode chegar, aquele que está falando ali não é aquele que você achava que estava falando. Então tem uma série de coisas que precisam ser verificadas para que isso tenha razão. Para vocês terem ideia, é muito comum as pessoas chegarem assim nos centros espíritas, né, em busca desse contato, dessa conversa com esses amigos que tenham partido, né? Às vezes chegam mesmo, a gente não foi nenhuma vez nem duas, de pessoas que nos chegam pedindo para conversar com seus entes queridos, com seus amigos que partiram. Porque se nós éramos espíritas e médiuns, nós poderíamos fazer isso com muita tranquilidade, né? Bastaria a gente fazer uma invocação e ali estaria essa pessoa presente. E isso não é, a gente sabe que não é o que sucede. A gente não consegue, às vezes sim, às vezes não, né? Nós não temos essa receita né, dessa comunicação, mesmo porque nós sabemos que essas manifestações geralmente elas são espontâneas, elas não são invocadas, vamos dizer assim, né? Então, às vezes a gente não consegue isso, e às vezes as pessoas ficam revoltadas com isso, porque, poxa, se você é espírita, se você é médium, se você está aqui me atendendo, por que eu não posso falar com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou seja lá com quem for? Então são questões difíceis de você colocar, tá certo? Para a pessoa, para ela saber como que isso se sucede. E outra coisa também é aquilo que eu falei, às vezes dentro mesmo da doutrina espírita, dentro da mediunidade, ninguém conseguiu fazer contato com seu ente querido, que não significa, né, que não tenha
vida, o contato em si, nesses momentos, como eu falei, de libertação, de sono e etc. Então, isso aquilo que é muito provável que esses encontros se sucedam até com uma certa frequência, né? Mas como nós esquecemos, às vezes, dos nossos sonhos e tal, a gente acaba não lembrando. Outros lembram, né, que sonharam com alguém que já partiu e tudo mais. Então, assim, a gente precisa de ter, né, conosco a consciência de que este relacionamento ele é possível, mas nem sempre ele se sucede ao nosso gosto, porque nós, às vezes, naquilo que nós achamos bem, existe o mal, e vice-versa, né? Então, a gente não tem ainda capacidade para avaliar isso. E é por isso que existe o mundo espiritual e o mundo material, porque se isso fosse para se confundir, não existiria nenhum e nenhum outro, né? Então, nós temos que, nesses momentos, né, de separação, sim, expor os nossos sentimentos, né? Vivermos a nossa saudade, vivermos o nosso luto, procurar nos recompor, e como espíritas que somos, procurar, através exatamente dos ensinamentos da doutrina, né, continuar fornecendo o nosso amor e o nosso carinho para esses irmãos que nos deixaram, né? Então, assim, a gente vive isso. Claro que ninguém quer ou deseja ou tem alguma coisa de perder alguém, né? Se a gente for falar friamente, ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém, então não se perde. A gente se separa momentaneamente por uma questão, vamos dizer assim, de vida normal, que é a separação do corpo, como assim o nascimento, né? Que é a volta da alma ao corpo material. Então, a doutrina espírita, ela nos permite, como consoladora que esse, vamos dizer assim, esse entendimento, essa compreensão dessa vivência, né? Que também me convence muito, porque eu fico pensando, será que tem alguma coisa melhor do que você saber que o seu ente querido continua vivo, que você vai encontrar com ele e vai abraçá-lo, e vai beijá-lo, e vai estar ali com você do seu lado, no seu tempo, vamos dizer assim, né? Então nós não podemos viver, vamos dizer assim, ansiosos e tudo mais. A gente precisa ter confiança nas coisas divinas e saber que tudo que for possível para nos fazer felizes, Deus o fará, né? Então, isso nos dá uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade para a gente poder encarar essas separações. E nós que somos espíritos, sabemos que quando esses seres partem, e que aqueles que ficam numa atitude, a gente poderia dizer até egoísta, de tentar reter esses irmãos naquele convívio ou do seu lado e tudo mais, acontece o seguinte: quando as lágrimas e a tristeza ela está revertida em saudade, em desejo do bem, em propagação do amor e tal, isso aquilo, está tudo tranquilo. Quando isso parte para uma outra questão, que é a revolta contra a divindade, né, que fez alguma coisa errada, tirou do seu lado ou de você aquele a quem você amava, revolta, né? Aquela coisa de querer reter esse ser que se foi do seu lado, né? Porque todos são suscetíveis. Se você estiver ali chegando, porque fulano de tal, porque você me deixou, porque você fez isso, porque você fez aquilo e tal, eu preciso de você, etc, tal, isso para o espírito que passa para o mundo espiritual, ele também está passando por um momento de adaptação. Então ele precisa estar liberto, ele não pode ficar. Nós sabemos que o pensamento
ele tem muita influência, né, principalmente no espírito, quando ele deixa a matéria, né? O pensamento tem influência, claro, em todos nós, tanto na parte material quanto na espiritual, só que espiritualmente ele tem vamos dizer assim, uma incisão mais veemente. Então, se os nossos pensamentos, como nós todos estamos ligados por um fluido universal, quando os nossos pensamentos são desarrazoados, vamos dizer assim, eles afetam aqueles que foi. Então, nós não estamos fazendo bem, nós estamos fazendo mal, né? Então, o que acontece? É a gente ter a certeza de que o que a gente precisa é aprender a amar.